esse fechamento e essa falta de educação, e aí entende a educação escolar, tá certo? É premissa. Você imagina as igrejas mais distantes, né? Imagina se os filhos desses líderes mais próximos dos pastores, será que eles ficaram sem escola? Claro que não, porque ele recebe o suficiente para manter seus filhos numa escola muito mais adequada. Isso é inadmissível. A gente precisa ter um representante na prefeitura que possa trazer isso de uma forma plena, né? Não é fazer um alarde, mas trazer uma forma investigativa, sim, porque se a escola municipal compete ao representante que está na prefeitura de poder investigar. Isso é um trabalho, Josué, que tem que ser feito em comum acordo com os demais vereadores para saber. Por que não? O povo precisa saber. O povo, eu diria até que quando você dá a oferta, por mais que seja uma doação, por mais que seja o dízimo, é uma contribuição voluntária, mas que quase compulsória, porque você está sempre, regularmente, todos os meses, ter que contribuir. Existe aquela exigência, e aí eu volto a dizer que é uma confusão, eu sei que vocês são gabaritados nisso, em dizer que o dízimo é obrigatório. Eu discordo plenamente. Nunca foi obrigatório, tá certo? Em outro momento a gente pode falar sobre isso, mas assim, trazendo a questão da educação, né, é necessário que você, que faça parte, né, da IEDAPE, de qualquer igreja, né, vamos dar um exemplo aqui de uma igreja tradicional. Uma igreja tradicional. Você veja quantos doutores, mestres tem lá. E a gente não vê, tá, essa riqueza toda dos pastores, porque eu conheço muitos de lá. São pessoas simples, porque eles carregaram essa missão de pastorear. E tem mais. Tá? Depois que a igreja começou, note bem, não é proibido, tá certo, a igreja ter um representante político, que não pode, segundo a Constituição Federal, é a igreja se misturar com o Estado. Isso já foi lá atrás, na época de Vargas, quando cada igreja tem o seu poder. Mas o que a gente está vendo hoje, e isso a gente precisa combater veementemente, tá, é fazer com que eles escolham. Um poder não pode intrometer sobre o outro. Eles estão pegando um poder religioso e colocando e criando um poder político. É preciso que se diga isso. Verdade. Mas por que acontece isso? Porque tem pessoas que não têm conhecimento. Conhecimento é o quê? É educação. Se eles estivessem estudando, se eles tivessem uma faculdade onde pudesse entender que o professor está falando isso que eu estou falando aqui, que eu falo com meus alunos, certamente eles chegariam nas escolas como eu. Eu frequentei, a última escola dominical que eu frequentei, tá, foi a discussão sobre dízimos. Sabiam disso? Foi. Porque era um tema que falava sobre a guarda, né? Da governança não, mordomo, a mordomia cristã, né, do dízimo. E aí, na hora que eu estava falando sobre isso, o professor olhou para mim e olhou lá para o dirigente desceu lá do púlpito e veio sentar. Aí, quando ele sentou no banco, eu já imaginei que ia ter um confronto. Rapidamente, eu me preparei, porque eu sou um cara preparado, mas eu fui logo me lembrar das partes que a lição trazia. E aí, quando ele se levantou, ele perguntou por que é que eu estava preocupado em fazer essa colocação de que os irmãos das igrejas de modo geral, precisavam saber quanto que o pastor arrecada, quanto gasta, para que gasta, tudo. Aí eu disse, simples, isso é transparência. Assim como o governo, a prefeitura, o Estado, o Tribunal de Contas, rege, e aí é onde entra, tá, um político como na coragem de Josué, que vai fazer com que a gente crie um projeto de lei, começando pela área municipal, para que haja transparência. A gente precisa invocar o Código Civil através do Dr. Miguel, para que a gente traga uma lei onde ela... mas a gente não pode fazer isso. Pode sim, porque por trás de uma igreja existe uma associação que é regida pelo Código Civil. Portanto, pode sim. E aí, quando eu falei aquilo, ele disse assim, o senhor está muito alterado. Não, eu sou alterado, não, eu sou firme no que eu falo. Quem me conhece sabe. Agora, o que é que você está fazendo aqui? O senhor devia estar no púlpito? Eu disse, não, eu faço um rodízio. Não, o senhor só veio aqui porque o senhor achava que eu ia diminuir ou talvez recusar minha fala. Eu mantenho o que eu falei, eu disse ao professor e repito, tá certo? Aí ele disse, não, vamos conversar lá fora, o senhor está me chamando para briga, mais ou menos assim eu brinquei, né? Aí ele disse, não, porque a gente conversa assunto lá fora, isso é negativo, a gente tem que tratar o assunto aqui. E a igreja, e eu falando bem alto, isso chamou a atenção de todas as salas, né? Porque a escola dominical é assim, né? Todo mundo, né? Aí disse, eu não tenho medo de vocês, tá? Eu conheço o velho passado. Você, eu disse para ele, pro dirigente, pela idade dele, você tem idade de ser meu filho. Então fica tranquilo, tá certo? Que o que eu tenho aqui é fruto do meu pai. Meu pai ainda era vivo, né? Então,
Você precisa ler mais a Bíblia e precisa acabar com esse protecionismo, tá? Esse medo. Vocês são pagos justamente porque vocês trabalham, você recebe para trabalhar para a igreja e falar, não falar tudo, mas aqui eu falo tudo. Em dia que o policial civil também estava sentado do meu lado e disse assim, eu concordo com ele. E no dia que você for preso em alguma coisa, é só me chamar, brincando, né? Isso foi só uma brincadeira já no final. Mas eu quero dizer, para fechar, tá, que eu estou assumindo esse compromisso a partir de hoje, 1º de setembro, né? Eu já tinha conversado com meu amigo aí, José Augusto, porque eu tenho que dizer que é amigo, porque é amigo e irmão em Cristo, e agora você, Érico, que eu estou conhecendo, tá? Para que a gente crie, sim, não é quadrilha, não. A gente cria uma comissão de verdade para que possa levantar outros soldados que talvez estejam na caverna com medo. É isso que existe. Da mesma forma que o sistema político, o judiciário, aliás, está fazendo com que as pessoas fiquem caladas, as igrejas estão copiando. O seu líder da igreja está copiando, sabia? Está copiando aquele careca lá. Então, preste atenção. Você precisa levantar sua voz e acabar, né, com o medo.